Então, como funciona? Eu tenho três scripts que são os principais, que é o controller, o DNA e o genetics. O DNA, ele é mais uma classe de tipo. Eu não jogo ele em nenhuma outra classe. Já o controller, por exemplo, ele é o que vai definir para onde as criaturas vão se mover e tal. Ele vai usar dentro do controller tem o DNA, por exemplo. O Genetics, ele é tipo o controle populacional principal, assim. O que ele faz? A primeira geração, ele gera é, uma certa quantidade de criaturas. Eu estou gerando 1000 atualmente, eu posso colocar 300 aqui. Escolha o tamanho do DNA. E o tamanho do DNA é o que define tipo, quantos genomas esse DNA vai ter. Cada genoma é formado por um vetor 2, que é um X e um Y. E o X e o Y variam de -1 a 1, e é um float. E o que esse vetor 2 define? Ele é o que direciona a criatura. Então, por exemplo, se nessa lista de genomas que a criatura tem no DNA dela, que tipo, são 50 vector 2, no primeiro delas, ela vai, se for, por exemplo, 1, 1, e ela começou aqui, ela vai para a direita para cima, porque é o x1, y1. E se for -1, ela vai para a esquerda para baixo. Enfim, esse é um exemplo. E como é randômico, o que ele faz? Quando ele chega nessa posição, por exemplo, 1, que é do primeiro genoma, ele vai ler na lista qual que é o próximo genoma. Tipo, se o DNA dele falou que é 1, depois meio, meio, depois 1 de novo. Na posição 1, 2, 3, na lista de genomas. Então ele vai para cima, muito, depois meio, meio. Aí ele vai tipo, só um pouco para cima, para a direita. Depois 1, aí ele vai para cima, para a direita bastante de novo. Isso acho que deu para entender. E ele percorre essa lista do tamanho que ela for. Se ela for 50, ele vai fazer 50 movimentos. E tipo, todos são totalmente randômicos no começo. Então essa primeira geração, ela tem 300 criaturas que são simplesmente DNAs aleatórios. Aí o que acontece? Quando ela encosta em uma parede, que é esse limite vermelho, a criatura morre. E tem dois jeitos dela morrer. Ou ela encosta na parede, ou ela termina de percorrer a lista de genomas. Então, se ela tipo, percorreu os 50. Então, se ela se moveu tudo que tinha que mover, ela morre. E se ela bater na parede, ela morre também. Assim que ela morre, eu contabilizo a pontuação dela, o score. Então, por exemplo, o score é baseado em quão perto do alvo ela chegou. Que é esse aqui. Então, quanto mais perto do alvo, maior é o score. Se ela morreu aqui, ela vai ter um score pior do que quem morreu aqui. Depois que todas as criaturas morrem, eu contabilizo os pontos e gero a próxima geração. A próxima população de 300. Como é que está funcionando para gerar essa próxima população? Primeiro, os 30% piores, 0.3, os 30% piores são descartados, eliminados. Então, tipo, quem teve o pior score, tipo, quem foi para trás, teve tipo, ou foi tipo muito pouquinho, esses 30% vão ser descartados. Aí, eu vou pegar dos que sobraram, que vai ser tipo 200 por aí, e
eu vou usar eles como pais da próxima geração. Então eles não vão ser mantidos para a próxima, eles não vão sobreviver. Eles são sobreviventes, mas tipo, atualmente. É o que eles fazem? Eles fazem os filhos, que eu uso dois dessa população para gerar uma nova criatura. Então eu pego alguns genes de uma, alguns genes da outra e gero novo. Por exemplo, o genoma da criatura é de 50. Ele vai, por exemplo, pegar 20 do pai, 20 da mãe e 10 randômico. Tem a taxa de mutação. Eu não sei se eu deixei ela pública. Provavelmente não. Deixa eu ver. Não. Ela não está pública. Pública só a velocidade, se ela morreu ou não, que finalizou, o score e as moedas, que já eu explico. O... Aí essa nova população gerada de filhos dos 70% melhores, esses filhos são gerados como? Ele pega um aleatório dos 5 melhores, tipo os top 5, e esse se junta com um outro randômico da lista de sobreviventes para gerar um novo filho. Então os filhos sempre vão ter pelo menos algum gene dos 5 melhores. E não é 5%. Aí eu passo para a próxima geração. Se essa que foi totalmente aleatória foi a 1, eu passo para 2. E aí ele vai tentar sempre manter os melhores score. E sempre 30% dela vai ser totalmente aleatório. Então eu vou rodar aqui para vocês verem. Aí, com as gerações, você vai vendo que eles estão cada vez mais perto do target, do objetivo. E aí o score vai aumentando, ó, 19, o melhor da última. Aí às vezes tem chance de piorar, por quê? Porque eu não mantive o pai da geração que foi 19. Eu tive filho, ele teve filhos. Então o que acontece? O filho foi estrondosamente pior que o pai dele. Então, tipo, misturou com a mãe, com a mãe, com outro pai, que é tipo, que é que deveria ser provavelmente muito pior, e ficou horrível a média. Então, aí você vê que tipo, é bem aleatório, porque eu não mantenho os 5 melhores. Mas dá pra ver que, em média, eles estão chegando tipo, bem perto do... Aqui, nessa geração foi 40 o melhor score. Estão chegando bem perto do target, do objetivo. Mas como tem muito dessa parte random, às vezes fica pior a geração seguinte. Isso pode acontecer também.